Bom dia, tudo bem com você? Meu nome é Ana Carolina, eu sou a dona do site Eu Organizado. Se você está vendo esse vídeo, existe uma boa chance de você estar inscrito nesse canal, mas não ver vídeos aqui há muito tempo. E eu acho que eu vou começar aqui no YouTube uma nova série muito legal em que eu trago algumas pérolas. Eu quero que sejam vídeos curtinhos, assim, alguns conhecimentos, algumas coisas, assim, pequenas, porém precisas, dos melhores livros que eu leio. Faz muito tempo que eu tô com vontade de gravar esses vídeos, eu absolutamente adoro ler. Mas ao mesmo tempo, eu sempre gosto de pegar aqueles conceitos, aquelas ideias, aquelas teorias dos livros que são profundamente transformadoras. Então, hoje eu quero falar sobre um conceito que está nesse livro aqui. Não tem tradução desse livro para português, infelizmente. Caso você não saiba, eu tenho um podcast que está no Spotify, está no iTunes e está lá no meu site também. E eu fiz um episódio inteiro do podcast falando sobre algumas das frases, dos conceitos, dos ensinamentos mais fabulosos que eu aprendi nesse livro. Eu também quero mostrar que eu faço uma espécie de índice pessoal, manual, no início do livro com esses post-its. Nessa semana eu expliquei lá no Instagram como que eu faço isso. Mas eu queria que você me dissesse se você acha legal eu fazer um vídeo explicando com detalhes de um jeito ininterrupto, me diz que eu faço um vídeo aqui pro canal. Um dos conceitos que estão nesses post-its tem uma diferença do que está no post-it laranja para o que está no post-it rosa. Um dos conceitos maravilhosos desse livro é o conceito de abrir, de soltar a bola de lã. E eu vou ler um pouquinho, página 237. Vou rapidamente explicar mais ou menos o que é esse conceito aqui para você. A autora diz que Kafka, um dos meus conceitos favoritos começa com uma frase de Kafka, obviamente que eu não ia poder deixar isso passar. Ela diz que Kafka tinha essa mesma teoria dela, que ela diz que é uma teoria que ela criou, da bola de lã, do novelo de lã, digamos assim. E ela diz que para Kafka, a ansiedade dele, esse é um livro, eu até esqueci de dizer, esse é um livro sobre ansiedade. Em português, o título desse livro seria alguma coisa como: primeiro, a gente faz o monstro ficar bonito. Primeiro, a gente transforma o monstro em alguma coisa bonita, Então, é sobre ansiedade. E aí ela diz que para ele, a ansiedade dele, abre aspas, era um sentimento de ter no meio do corpo dele uma bola de lã, um novelo de lã, que rapidamente se bagunça, que rapidamente toma todas as coisas do corpo dele. E aí ela pega esse conceito da bola de lã, vamos dizer novelo de lã, porque eu não tenho muita certeza da tradução, não sei se essa tela tá torta, não tenho muita noção de como seria uma boa tradução, mas vamos pensar em novelo de lã. Ela diz que no novelo de lã é impossível você saber aonde que aquela bola, aonde que aquele novelo tá começando. E para mim, uma outra metáfora que funciona ainda mais do que imaginar, uma visualização que me ajuda muito, mais do que a do novelo de lã, é a visualização. Talvez seja um exemplo muito específico, mas quem for mulher talvez entenda mais rápido. Sabe quando você vai viajar, e aí você coloca num saquinho todos os seus cordões, e quando você desempacota esse saquinho, no seu destino, você não faz ideia de como começar a soltar aqueles cordões. Ou, acho que muita gente também tem esse exemplo vivo em casa, você tem aquela gaveta, você tem aquela caixa da bagunça, que são vários fios de várias coisas que você guarda e você não tem certeza de por que você guarda. Fio de fone de ouvido, fio de computador, um monte de coisa.
E você fica tentando desfazer aquele nó. Vamos pensar em um nó de fio. Ela diz que você não tem certeza nunca de onde que esse nó está começando. Mas que o mais importante em relação à sua ansiedade, quando você está sentindo dentro de você uma ansiedade muito grande, muito abstrata, que está tomando conta de tudo, e aí você entra num dos ciclos cruéis, como ela diz, da ansiedade, que é você começa a ficar ansioso porque você está ansioso, e é um sentimento que come a si mesmo, né, que aumenta por si só. Ela diz que é muito importante você criar espaço. Então, essa visualização de um novelo de lã, de uma bagunça, de um nó de fio, de um monte de fio enrolado no nó e você não sabe como que você desfaz aquilo. A própria visão de um monte de fio enrolado já dá um pouco de angústia, de peso no peito. Ela diz que a coisa mais importante é você começar a soltar, fio por fio, começar a soltar os fios de lãs desse novelo aos pouquinhos. Que você não tem como saber aonde é que esse novelo começa, mas que o seu maior objetivo é ter um pouco mais de espaço, é gerar espaço. Então, por mais contraditório que seja e contraintuitivo que seja, quando a gente tá, eu pelo menos, no olho do furacão, de uma crise de ansiedade, de um momento do dia, da semana, do mês, do ano, muito tenso, estressante, eu entendo que é um pouco contraintuitivo você ter uma atitude tranquila, mas é muito importante você olhar para esse novelo de lã, você olhar para esse nó bagunçado e ter essa atitude de eu vou soltar uma perninha disso aqui. Eu vou puxar, eu vou olhar para isso aqui com toda a tranquilidade do mundo e eu vou puxar esse fio. Eu vou puxar esse fio aqui. Quando você puxa o fio, você vê a coisa ficando ampla, você vê a coisa ficando solta, você vê a coisa tendo mais espaço. Não é mais um emaranhado tenso, sabe? Assim, esganiçado de coisa. É uma outra atitude. Você começa a ver do lado de fora essa reflexão, esse reflexo da sua atitude de ter mais espaço. A gente precisa dar mais espaço para nossa ansiedade, ao invés de querer, de um jeito tenso, de um jeito tirânico, de um jeito bélico, resolver ela. Porque quando você solta, fio por fio, gentilmente você faz assim, sabe? Tipo fone de ouvido, você faz assim e você vê, nossa, a coisa tá abrindo. Quando a coisa vai abrindo, a gente tem mais espaço, a gente tem mais luz, a gente tem mais fôlego. Eu vou ler aqui um parágrafo que eu sublinhei e eu vou fazer uma tradução simultânea aqui. Ela fala que é impossível saber aonde que o nó começa. Ainda assim, a gente sempre tenta encontrar o fio original, né? Aquela pontinha de fio que começou a ficar embolada. Acreditando que, uma vez que a gente encontre esse fio, vai surgir uma explicação única para todas as outras coisas. E aí que a gente vai conseguir puxar esse fio, puxar esse único fio, e todo o novelo de lã vai se desfazer, né? Aquela imagem mágica de, nossa, eu encontrei exatamente uma coisa que me satisfaz, a única origem da minha ansiedade, e tudo vai cair no lugar por causa disso. A gente acha que esse concerto é linear. Ela diz que a gente acha que uma única filosofia motivacional, ou um único relacionamento, ou um único trabalho perfeito vai consertar a bagunça. Essa metáfora do novelo de lã, em que você puxa uma ponta e tudo de repente entra no lugar, tem essa correlação com como a gente às vezes acha que existe uma solução externa para a nossa vida que vai
aplacar toda a nossa ansiedade. Aí ela vai descrevendo esse processo de você soltar fio por fio desse novelo de lã. E no final ela diz: depois de um tempo, uma seção toda se desembola. E aí é outra. E depois de muito tempo de cuidado, depois de muito tempo de... não sei como traduzir isso exatamente, mas depois de muito tempo de atenção, de cultivo para soltar esses fios, uma ponta do fio solta. Talvez o resto do fio, talvez o resto do nó, talvez o resto do novelo se desfaça, se abra, talvez não. Mas o ponto principal é... como é que eu vou dizer isso aqui? Todo novelo de lã, toda a bola de lã, toda a bagunça tá muito mais solta agora e existe mais espaço. Eu sei que pode ser muito metafórico para algumas pessoas, mas essa imagem me ajudou muito, me ajudou demais. E eu consegui perceber que um pequeno passo para lidar com a minha ansiedade no dia a dia já é melhor do que esse sentimento angustiante de eu precisar resolver a minha ansiedade, do que esse sentimento megalomaníaco. Toda vez que eu tô numa crise de ansiedade, eu entendo que o meu único objetivo é fazer com que aquela bagunça, com que aquele novelo bagunçado, com que aquele nó de fio de lã fique um pouquinho mais solto, para que ele tenha um pouquinho de espaço. É só isso. Alguma coisa no dia, alguma coisa naquela sua situação que tá te causando ansiedade, que você possa olhar para ela e dizer: olha, eu tô mais tranquila porque tem essa pequena coisinha que eu posso fazer agora, que vai me deixar mais calmo com tudo. E aí você tem um pouco mais de espaço para respirar. De que forma você pode levar isso também para sua organização? Porque algumas pessoas sentem que a pressão que elas colocam em cima da sua organização gera ansiedade e aí é uma cobra que come o próprio rabo, né? De que forma você pode fazer com que a sua organização hoje esteja um pouquinho mais solta, um pouquinho mais aberta, assim, um pouquinho mais espaçosa? Essa é a palavra que eu devia ter usado desde o início, espaçosa. Para que você se sinta menos sobrecarregada com ela. Me conta se você gostou desse vídeo. Eu espero que eles sejam mais curtos daqui pra frente, por volta de 5 minutos. Eu sempre treino a minha didática aqui com você. E se você gostou, me diz aí nos comentários.